Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Muito bom dia, meus irmãos. Bom dia, Elvis. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Hoje, nessa manhã, era para ser o André. Ele estava incumbido da missão de falar para a comunidade, como vocês já sabem, mas ele se sentiu indisposto. E vocês sabem que o nosso pastor ele só não vem quando ele está muito mal. E por isso eu peço para a comunidade para que ore pela saúde do nosso pastor também. Mas hoje ele não pôde vir. A gente espera que quando a gente acabe aqui ele já esteja melhor, mas por enquanto a gente ora por ele, beleza? E hoje eu trouxe uma reflexão. A gente tem falado sobre ser discípulo, discipulado, e a gente precisa conversar sobre algo importante também no meio desse processo todo, que é o quão grato um discípulo precisa ser para estar caminhando com Jesus, por estar caminhando com Jesus. Então eu gostaria de convidar vocês a abrir em 1 Tessalonicenses 5. Eu vou ler do verso 12 até o verso 22, para ter um contexto do que eu vou falar, mas o verso que eu for focar é tão somente o verso 18. E à medida em que a gente vai conversando, eu vou chamar vocês para a gente ler outros textos também. Beleza? Então, abram comigo, 1 Tessalonicenses 5, verso 12. Diz o seguinte o texto: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Agradecemos porque hoje a gente tem a oportunidade de nos acercarmos das suas escrituras e conversarmos sobre o que o Senhor tem feito através de nós e por nós durante toda a semana. Nós te pedimos em especial pela saúde do nosso pastor e de todos aqueles que também se encontram enfermos, que o Senhor restabeleça a saúde destes e que traga-os de volta para a nossa reunião na próxima semana bem, saudável e felizes e alegres. E nesse sentido, Pai, nós também te pedimos que o Senhor nos dê compreensão hoje, nos dê entendimento, para que a gente consiga captar toda a mensagem que o Senhor vem falando nesse dia. Então, nesse sentido, a gente ora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, gratidão é um texto que é um assunto que eu gosto de falar, porque eu acho que eu tenho muito para ser grato, ao mesmo tempo que muitas vezes eu não me sinto tão grato em relação às coisas que acontecem comigo, mas eu tenho muitos motivos para ser grato. E às vezes eu fracasso nesse processo. Eu fracasso muitas vezes. E é normal fracassar também.
É muito normal fracassar. No entanto, se não fosse normal, Paulo não precisaria falar aos Tessalonicenses que era para ser grato em tudo dar graça. E uma coisa que a gente precisa abrir como conversa também é que em tudo dar graça não é você sendo torturado e falar assim, nossa, graças a Deus porque eu estou sendo torturado. Paulo não está ensinando a gente a ser masoquista. Ele não está ensinando a gente nisso, né? Então, a gente precisa se perguntar, tá, mas em qual sentido Paulo está falando? A gente precisa entender o contexto, por isso que eu li tudo. Primeiro ele está falando para que a gente para a gente acatar com apreço as decisões que são tomadas por aqueles que tomam conta da gente, isto é, os nossos pastores, os nossos bispos. Esses são aqueles que estão tomando conta da gente na comunidade. E aí ele fala que a gente precisa agir com amor e máxima consideração por causa do trabalho desses que estão realizando na comunidade. E aí ele fala também para a gente viver em paz uns com os outros, exortando a gente mutuamente e também admoestando os nossos insubmissos, porque entre nós vão ter insubmissos. É um ponto que a gente precisa sempre lembrar. Igreja não é para ser um lugar perfeito. Muito pelo contrário, a igreja nunca vai ser um lugar perfeito, porque só vem os piores da humanidade para cá, para se reunir. E eu sou um deles. E eu sei das coisas que eu sou capaz de fazer, que eu sou potência. Eu sou potência tanto para o bem quanto para o mal. Isso é metafísica. Na metafísica a gente consegue chegar na conclusão que ou você é potência ou você é aquilo que já é um fato consumado, ou seja, aquilo que já é concreto, aquilo que já está na realidade. Hoje o meu nome é Guilherme, isso é real. Meu nome é Guilherme, está na minha certidão de nascimento, está na minha identidade, na minha carteira de motorista, está lá, Guilherme. No CPF está lá também, no RG. Isso é concreto. Hoje eu dou aula de inglês. Hoje eu dou aula de inglês. Isso é concreto, mas eu sou potência também, que isso está no campo da subjetividade. Eu posso alcançar essa potência à medida em que eu desejo fazer algo e eu preciso fazer algo para ser, nesse sentido. Então, por exemplo, se eu quiser um dia dar aula de português, eu tenho que estudar português para dar aula de português. Ter um diploma da língua, letras, né? Letras, né? Isso aí. Então, não é bacharel, é outro nome, que eu esqueci o nome. Licenciatura em letras para dar aula em português. Então, tudo isso a gente precisa levar em conta quando Paulo está falando o que ele está falando, que a gente é potência tanto para o bem quanto para o mal. E a gente vai ter um monte de gente insubmissa no meio da gente. Até eu mesmo posso ser insubmisso, qualquer um de vocês aqui pode ser insubmisso a qualquer momento da nossa caminhada com Cristo. E aí a gente precisa falar assim, irmão, você está viajando. Pô, velho, viaja não. Vamos por esse caminho aqui. E a gente precisa admoestar os nossos irmãos insubmissos. E a gente precisa consolar aqueles que estão desanimados, aqueles que estão sobrecarregados, que não estão conseguindo caminhar mais. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar com alguém nesse nível, que fala assim, cara, eu não consigo mais viver, eu não consigo mais, eu estou desanimado. E aí a gente precisa consolar esses irmãos que estão desanimados e amparar os fracos que estão caminhando com a gente também, os fracos na fé. E que a gente seja longânimos com todos eles, que a gente tenha paciência, que a gente caminha com sabedoria e com muita paciência, porque a gente precisa de paciência. Às vezes eu não vou ter paciência com vocês, não. Muitas vezes eu não vou ter. Mas eu espero que o Queco, que o Elvis, o Juan, o Bruno tenham. E a comunidade, ela funciona assim, de maneira orgânica. Tem dia que eu não vou estar nada legal. Espero que vocês tenham paciência comigo nesse dia também. E que vocês vejam nas necessidades o que o seu irmão está precisando. E aí, Paulo ele vai falar para a gente evitar que alguém retribua alguém mal por mal. E
Pelo contrário, que a gente siga sempre retribuindo com o bem. Sempre bem, mesmo que alguém faça mal contra a gente. E isso acontece de montão. Tá? Isso acontece de montão. E aí ele fala assim, ó, regozijai-vos sempre, se alegrai. Como que a gente faz para se alegrar? É interessante que ele nunca fala isso. Olha só, regozijai você sozinho, Léo. Não, é em comunidade. Regozijai-vos sempre, em comunidade. Por quê? A gente pode passar a semana inteira passando um perrengue no trabalho, na escola, na vida, em casa. E quando a gente está nesse processo todo, quando a gente chega no momento que a igreja se reúne, nós deveríamos ser o ambiente aqui, preparar o ambiente para que todo mundo se alegre. Para todo mundo chegar aqui e cantar salmos, salmodiar, orar sem cessar. E isso também, o orar sem cessar, está envolvido a vida inteira, né? Mas esse momento de igreja é um momento onde a gente deveria ter a nossa paz de espírito, onde a gente conseguiria, caraca, mano, aqui eu estou me sentindo muito bem. Passei a semana inteira muito mal, mas aqui eu estou me sentindo muito bem. E aí Paulo fala, orai sem cessar. Ou seja, continue essa vida em oração. Continue em constante conversa com o Criador. E aí ele chega no ponto onde eu queria chegar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Cara, isso é muito forte. Porque você para pensar, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É a vontade de Deus para a gente. Que a gente dê graças em tudo. E mas quando eu estou lá no meu perrengue lá, que eu não consigo sair daquilo lá, eu tenho que dar graças? Segundo o texto, sim. Segundo o texto, sim. E aí a gente pergunta o que é gratidão, então, porque se não é masoquismo, eu não tenho que ficar sendo torturado e falando, graças a Deus, meu Deus, eu estou sendo torturado. Graças a Deus por isso, eu não tenho que ficar fazendo isso. Então, o que é gratidão? Gratidão não é uma coisa para a gente sentir, mas é uma consciência para a gente ter. É uma consciência para a gente ter. Quando a gente tem essa consciência, a gente passa a dedicar a nossa vida integralmente e começamos a retornar o espaço que Deus nos deu na existência. Porque eu não sei se vocês sabem, quando Deus cria, Ele deu espaço para a gente existir. Porque diz o texto em Coríntios, 1 Coríntios 10, Paulo fala o seguinte, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí, isso significa que Paulo ele está nos ensinando a retornar esse espaço para Deus. E aí, à medida em que Paulo fala em Coríntios, ele quer dizer basicamente isso. Olha só, tudo que vocês vão fazer na sua vida, vocês têm que retornar esse espaço que Deus concedeu para vocês na existência. E alguns de vocês são novos aqui, vocês podem nunca ter ouvido eu falar ou o André falar. Mas, tipo assim, como assim Deus nos deu espaço? Se a gente não fosse, a nossa existência só é possível se a gente fosse criado em Deus. Nós, como Paulo também diz em Atos 17, fala, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, em Deus nós existimos. Tá? Deus é o ambiente da nossa existência. E gratidão é quando a gente reconhece que Deus é o ambiente da nossa existência e passamos a retornar isso para Ele. Ou seja, Deus nos concedeu esse espaço. Por que Ele nos concedeu esse espaço? Porque Ele é amor. E amor só é amor de verdade se escalona. Deus em si é completo em si mesmo. Ele não precisa da gente. Ele está completo em si mesmo. Ele está tão completo em si mesmo que ele fala assim, eu quero só amar mais. E aí ele fala assim, eu vou criar. Sabendo que tudo ia dar errado, ele fala assim, como é que eu vou resolver essa situação? Então eu vou me esvaziar de mim mesmo, vou entrar na existência, vou morrer no lugar deles, porque a gente sabe que vai dar errado. E aí vocês podem se perguntar, mas, pô,
Se Deus sabia que ia dar errado, por que ele não criou de um jeito que ia dar totalmente certo? Porque Deus não queria que a gente fôssemos criados como robôs. Ele não queria que a gente fôssemos criados assim, robôs. Os anjos já são assim. Tudo que Deus fala, eles fazem. Acatam. Então Deus não precisaria de criar mais nada. Só os anjos já estavam bons. Mas o ser humano ele resolveu criar a imagem e semelhança dele, a fim de que nós fôssemos capazes de nos relacionarmos com ele. Porque amor é o nome do relacionamento de Deus entre ele mesmo. Então ele nos convida para esse ambiente de relacionamento, para que a gente venha se relacionar com ele, e para que isso seja possível só com uma condição. Eu só consigo me relacionar com cada um de vocês se vocês me contrariarem, se vocês tiverem a possibilidade de me contrariar, de dizer não para mim. Então Deus cria tendo essa consciência. Ele cria e coloca uma árvore que eles não podem comer do fruto. Por quê? Porque sem essa possibilidade dele, do ser humano pecar contra Deus, não haveria sustentabilidade para o relacionamento. Porque Deus ia falar, é isso aí mesmo, e acabou. Não tem conversa. Então, um exemplo disso, por exemplo, é Abraão. Abraão é um exemplo que eu me lembro mais perfeitamente de como que é um relacionamento com Deus. Não sei se você sabe, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, o primo de Abraão está lá. E aí, Abraão, ele vai conversar com Deus. E Abraão é chatão. Não sei se vocês já leram o texto. Abraão é muito chato com Deus. Se eu fosse Deus, eu ia falar, qual foi, meu irmão? Você acha que eu não averiguei essas paradas tudo antes, não? Você acha que eu não decidi isso daí antes, não? Mas Deus tem paciência, é longânimo. E isso nos ensina bastante. E aí, Abraão chega para Deus e fala assim, então, mas se tiver, assim, 100 justos lá, você vai fazer isso mesmo? Aí Deus fala assim, se tiver, não vou fazer não. Aí passa um tempo, então, mas e 50? Você vai queimar tudo mesmo? Vai matar 50 justos que estão lá, se estiverem lá? E aí Deus fala assim, não, mas se estiver 50 justos, não vou fazer nada não. Mas assim, e 10? E 10? Aí Deus fala assim, não, então, 10, se tiver também, não vou fazer nada não. E aí, a conclusão foi, não tinha nenhum, nem o primo de Abraão que estava lá era justo. No entanto que Deus só tirou ele porque ele era primo de Abraão. Lá falou assim, vem cá porque Abraão pediu. E aí, não tinha nenhum justo. O problema de Sodoma e Gomorra era a questão da justiça. Muita gente fala, questão de libertinagem sexual, imoralidade, etc. Não, tem nada a ver com isso não, era justiça. Os pobres estavam passando perrengue, eles não sabiam acolher os forasteiros. Era justiça. Era justiça. Então, eles exploravam as pessoas. Então, era questão de justiça. Então, por isso que a conversa de Abraão com Deus era no tom da justiça, porque ele sabia. Olha, justo. Será que não tem nenhum justo lá? Enfim. Então, Abraão, ele demonstra, essa história de Abraão demonstra para a gente como que funciona um relacionamento com Deus, esse lance de questionar a Deus. Algumas tradições a falar que a gente não pode questionar a Deus, mas isso é completamente errado, de acordo com as Escrituras, porque a gente tem que questionar a Deus, isso é relacionamento. Eu questiono as pessoas, eu questiono a minha esposa, eu questiono o meu irmão, eu questiono a minha mãe, eu questiono, se eu não questionar, não tem conversa, eu só acato, e é isso mesmo, eu só recebo ordem. E aí eu só sou um soldado, né? E Deus não nos chamou para isso, não nos chamou para montar um exército, tá? Tá muito enganado quem pensa assim. Mas Deus cria com esse entendimento. E aí nós devemos retornar esse espaço que Deus deu para a gente na existência, porque nós somos criados nele, né? Um Deus santíssimo, santíssimo, carrega em si
seres pecadores, seres que são contra a existência de Deus. É basicamente isso que é um pecador, aquele que se revolta contra Deus. E Deus sustenta a gente nele. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o nosso médico está ali, o Fred, ele pode dizer isso melhor, mas quando a gente tem um vírus entrando no nosso corpo, o nosso corpo começa a agir para que mate aquele vírus, venha expulsar aqueles vírus do nosso corpo. E a gente tem os nossos anticorpos para isso. Então, os anticorpos de Deus era para ter feito isso com a gente, a não ser que Deus fizesse alguma coisa. Deus entrou na existência para morrer por nós. Na verdade, ele morre antes, né? O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, para que a gente venha viver o que a gente vive hoje. E aí eu já te dei um motivo para a gente ser grato. Já te dei um motivo, porque se eu estou aqui vivo hoje, eu tenho que ser grato porque Deus possibilitou isso, porque Deus possibilitou a criação. E às vezes você pode estar falando assim, cara, mas eu não consigo nem ser grato pela minha vida, porque eu nem gosto de viver. Mas talvez você consiga enxergar prazer estando perto de outras pessoas que você ama. E estando com outras pessoas que você ama, você pode falar assim, cara, graças a Deus porque ela está viva, porque ela existe, porque essa pessoa existe. E a gente tem vários motivos para agradecer, vários. E um desses é esse, devolver o espaço que Deus nos deu. É uma forma gigantesca de gratidão. Nós precisamos devolver esse espaço. E aí você pode perguntar, tá, você citou aí 1 Coríntios 10, 31, que fala em quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como que a gente faz isso? Será que toda vez que eu vou comer, eu tenho que fazer aquela oração de arrancar a faísca do trono? Será? Será que eu tenho que fazer isso? Será que toda vez que eu ouvir uma música, eu tenho que ouvir só música que glorifica a Deus? Diretamente, só louvor gospel? Só? Será que toda vez que, sei lá, pô, eu gosto de ouvir um rock, não vou poder mais ir no show de rock, porque, né, não é maneiro para Deus assim, não vou estar glorificando a Deus no rock, ou eu não vou estar glorificando a Deus andando de skate, porque lá na pista de skate lá tem um monte de vagabundo lá, tem um monte de cara lá usando droga, eu não vou conseguir glorificar a Deus. Na verdade, isso é uma interpretação totalmente errada. Nós glorificamos a Deus, eu vou dar alguns exemplos. Quando a gente come algo, Jesus era muito fã de um churrasco, não sei se vocês sabem, ele já foi em vários churrascos. E ele gostava, a parábola dele mais famosa tinha um churrasco, que é o filho pródigo. Para fazer um banquete, mata um novilho cevado, pá, bota lá, vamos fazer um churrasco. Jesus era fã do churrasco. Mas tem irmãos entre nós que não comem churrasco, não comem carne. E em Romanos 14, Paulo vai falar sobre isso também. Olha, tem gente de nós que não come carne, não come só vegetal. Mas essas pessoas fazem isso para a glória de Deus, então respeita. E quem come carne também, seja respeitado nesse sentido, porque também está comendo para a glória de Deus. E Jesus era nessa pegada. Jesus comia e bebia. João Batista não, primo dele. João Batista não. João Batista era abstêmio. Não comia nem bebia. Não é? Ele não comia nem bebia. Então, um dos dois, né, nessa perspectiva, estaria errado se a gente fosse analisar quem come carne está matando uma vida, estaria errado por isso? Ou quem não come, não tem fé suficiente, estaria errado por isso? Não, não. Comer comer para a glória de Deus, basicamente significa você ter gosto por aquilo que você está fazendo. Você ter gosto por aquilo que você está fazendo. Os irmãos da Ásia, eles
acreditam que a gente deveria matar a carne. Ou seja, parar de consumir aquilo que dá prazer para o corpo. Algumas religiões pregam isso, algumas tradições. Mas nós, do time do Evangelho, nós pensamos igual a Jesus. Para a gente não há uma separação entre alma, carne e espírito. Para a gente, alma, isso é o que está escrito em Gênesis, que Deus soprou, formou o homem do barro, soprou em suas narinas, soprar em suas narinas, o verbo que é utilizado é ruá, que é utilizado para espírito, ou seja, deu o espírito para o homem e os fez alma vivente. Ou seja, nós somos seres humanos integrais, não há separação de carne, espírito e alma. Nós somos a alma porque nós somos integrais, nós somos 100%. Então, toda vez que eu gosto de churrasco, toda vez que eu vou comer um churrasco, eu como, nossa, essa carne está muito boa, graças a Deus por essa carne, eu estou comendo para a glória de Deus. Porque a minha integralidade, a maneira que eu como, até no físico do meu corpo, é tão espiritual, que eu não consigo não dar graças a Deus por isso. Não consigo não dar glórias a Deus por isso. Então, eu posso ouvir um rock pesadão para a glória de Deus? Posso. Eu posso. Por glórias, não é não, Leozão? Eu posso. E o pior que eu posso mesmo, que você vê a harmonia da música sendo criada e você fala assim, meu irmão, isso é o dom de Deus do cara. Eu não consigo não ver Deus nisso. Sacou? Então, eu posso fazer tudo para a glória de Deus sem ter que ficar toda hora, Senhor Deus, fazendo oração de arrancar faísca do trono. Então, toda vez que eu vou comer dando graças. Cada garfada que eu der, eu vou enxergar, eu vou sentir cada sabor da minha comida. O tempero que eu coloquei. Muita gente teve que morrer para a gente ter tempero aqui hoje. Tá? Muita gente teve que morrer. Escravos, muitos. E a gente tem tempero, aí a gente coloca o tempero lá na comida lá. Aí você quer comer um doce. Muita gente teve que morrer para ter cana de açúcar. Porque só tinha cana de açúcar lá na Índia lá. Aí muita gente teve que morrer para buscar cana de açúcar. Hoje a gente tem açúcar, faz doce. Em todo lugar no mundo. Então, a gente dá graças por isso. E aí, quando eu como, sei lá, quando eu tomo um açaí, eu sei que tem um monte de gente lá no meio da Amazônia que colhe o açaí. Corre risco de várias situações. Animais selvagens. Várias questões podem ocorrer. Acidentes, porque os caras têm que subir. Não sei se vocês já viram não sei se é palmeira de açaí, uma açaizeira. É gigante, os caras sobem lá em cima para pegar o açaí. Corre o risco de cair de lá de cima. E aí depois tem um transporte para chegar aqui. E aí depois tem todo o processo para virar sorvete. Que o açaí que a gente toma não é o açaí que eles comem lá, que eles comem com farofa. E aí tem todo o processo para virar sorvete. Tem trabalhadores que passaram por isso. E até chegar no momento onde eu vou lá na loja, peço um açaí, monto um açaí, como um açaí geladinho, no calor. Hoje está pedindo açaí. Entendeu? Hoje em dia está pedindo açaí. E aí eu vou tomar daqui a pouco felizão, porque eu gosto muito de açaí. E eu vou falar assim, meu irmão, graças a Deus por isso. Graças a Deus porque passou por todo esse processo para chegar até aqui. Eu estou dando graças a Deus, reconhecendo toda a vida que esse açaí passou na mão. Ele teve que passar na mão de muita vida para chegar até aqui. Então isso é comer, beber, fazer tudo para a glória de Deus. E aí, a outra situação que eu quero elencar para vocês é a diferença de um cristão professor e um professor cristão. Como que um professor que é discípulo de Jesus Cristo de Nazaré, ele vai dar aula para a glória de Deus? Como? Ele vai parar 10 minutos da aula dele para ficar falando de Jesus? Mas, opa, tenho 50 minutos de aula, vou parar aqui 10 minutos aqui da aula. Então, rapaziada, se converta aí, ó. Se vocês não se converter para Jesus, se arrepender, vocês vão para o inferno. Tá? Porque tem gente que faz isso. Isso, basicamente,
coerção, você está coagindo, você está forçando para que a outra pessoa venha crer naquilo que você crê. E isso é pura maldade. Isso não é bondade, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Jesus nunca coagiu, como é que fala isso? Não sei. Coagiu ninguém. Obrigado. Jesus nunca coagiu ninguém. Aliás, Jesus nunca falou dele mesmo, né? Eu nunca vi Jesus falar dele mesmo. E aí, esse que para 10 minutos da sua aula para falar de Jesus, ele é só um professor cristão, normal, básico, que é o que a nossa sociedade experimenta. Mas o cristão professor, ele tem a consciência de que as suas atitudes, a maneira com a qual ele faz as coisas, as pessoas enxergam Cristo nele. Então, eu que sou professor de inglês, eu vou dar a minha aula ao ponto de, igual ontem, os meus alunos, quando eu cheguei na turma, porque na escola onde eu trabalho é rodízio, de 15 em 15 dias, troca. E aí passam vários professores na mesma turma. E aí, quando eu cheguei na turma, os alunos falam assim, caraca, maneiraço, hoje é o Fleming, melhor professor que tem. E aí eu falei, pô, maneiro, eu fiquei feliz com isso, eu me senti muito, muito honrado. Por quê? Porque isso é sinal de que eu estou fazendo bem, eu estou fazendo bem feito o que eu tenho que fazer. Quando eu chego lá para dar aula de inglês, eu estou fazendo bem, eu estou vendo que os meus alunos estão aprendendo, eu estou vendo que os meus alunos estão desenvolvendo no inglês e eles gostam da minha aula. E eles gostam ao ponto de falar assim, irmão, estava sentindo sua falta já, tem muito tempo que você não vem. E eu fico muito honrado com isso, eu fico muito feliz, porque isso também me demonstra que eu sou um cristão professor e não um professor cristão. Porque quando eu vou dar aula, eu tenho a consciência de que eu tenho que fazer como Jesus faria no meu lugar. Então, eu assumo a sala de aula nesse sentido. Cara, como é que Jesus ensinaria present continuous para a galerinha aqui? Present perfect continuous, direct and indirect speech. Nossa, só coisa chata. Como é que faz a aula ficar maneira para a galera prestar atenção? Uma turma com 18 alunos adolescentes. Os caras querem nada com nada, não. Estão lá porque o pai mandou eles estarem lá. E aí eu falo assim, mano, como é que eu vou explicar essas paradas aqui? E aí eu tenho que me reinventar diariamente. Todo dia eu tenho que falar assim, Deus, me ajuda aí. Me ajuda aí, porque eu preciso me reinventar. Eu preciso me construir hoje para o momento de hoje, para assumir essa turma, para assumir ou qualquer outra turma. Às vezes eu entro numa turma onde só tem adultos que estão trabalhando na CSN. Não sei se vocês já tiveram contato com o pessoal que trabalha na CSN. No final do dia, os caras já nem estão mais presentes ali no corpo. Os caras passam perrengue. Eu tô falando dos caras que ficam no escritório, não. Que aí é molezinha, né, Léo? Molezinha. Isso é molezinha. Só no ar-condicionado. Tinha fala sensível. Hã? Tinha falado que tinha fala sensível pra galera se preparar que não Não pode falar CSN muito não, né, cara? Senão você já... Entendi. Entendi. Mas... Muito bom. Aí, assim, eu tive a oportunidade de entrar 2 vezes na CSN. Uma vez, quando eu era criança, eu fui fazer uma excursão à escola e estudava no Maria Rosa, lá no Tiradentes. Aí eu fazia uma excursão dentro da CSN. Aí só passava, assim, em frente às áreas, nem entrava, não. Aí teve uma hora que passou em frente à cearia, que eu olhei que aquele negócio era tudo vermelho. Eu falei, nossa, não piso aqui de jeito nenhum, nunca mais na minha vida. Na minha cabeça de criança, eu literalmente imaginei o inferno. Eu fiquei assim, nossa, o inferno deve ser desse jeito. Nunca mais quero voltar aqui. Meu pai trabalhou lá a vida inteira. E aí, quando ele foi aposentado, ele falou assim, não, eu te indiquei lá para você... Irmão,
Mano, mas meu pai falou assim, não, eu te indiquei, falou sério, não, aposentei e tal, te indiquei lá para você fazer entrevista para trabalhar lá onde eu trabalhava. Onde você trabalhava, pai? Na cearia. E aí eu falei assim, caraca, na hora veio a imagem na minha cabeça. Falei, caraca, eu falei que eu nunca mais ia pisar naquele lugar. Beleza, fui fazer entrevista. Fiz a entrevista o melhor que eu pude, não passei, saí dando glória a Deus por isso. Entendeu? Eu fiz a minha melhor entrevista para não passar. Entendeu? Eu dei glória a Deus por isso e nunca mais pisei lá. Nunca mais pisei lá. Outra vez foi para fazer outra entrevista, mas era para outra área. Mas também não passei, não. Dei glória a Deus por isso também. Mas enfim. E aí, é isso que significa dar glória a Deus. E essa é a diferença do cristão professor para o professor cristão. Então, se a gente troca a profissão que está aqui para qualquer outra, o Bruno é nutricionista, ele é um cristão nutricionista. Ele vai passar a melhor dieta, ou sei lá, melhor relação, não sei como é que você faz lá no seu trabalho, enfim, que ele puder fazer para as pessoas serem beneficiadas por aquilo. O máximo de pessoas possíveis serem beneficiadas por aquilo. E é assim que o discípulo deve dar graças a Deus. É assim, com as atitudes dele. Através das suas atitudes, ele retorna aquele espaço que Deus concedeu. Para ele retorna para Deus. E gratidão, basicamente, eu acabei de ver uma frase, eu anotei essa frase aqui porque eu falei, cara, essa frase se aplica bastante. Gratidão é a sabedoria feita doçura. Quando a gente pega a sabedoria e torna doçura. Não como uma compreensão, mas como entendimento. Compreensão, ela acontece na mente. Então, não é algo que entra na nossa mente e a gente fala assim, olha, eu estou entendendo essa situação, eu estou conseguindo criar um raciocínio lógico. Porque muitas vezes, em diversas situações, vocês não vão estar tendo esse raciocínio lógico, tá? Se você tiver qualquer quadro de depressão, ansiedade, quando você estiver no meio da crise, você não vai ter raciocínio lógico nenhum. Então, não é essa questão de você conseguir ter um raciocínio e falar, nossa, eu sou grato por causa que Deus, ainda que eu estou passando por essa situação, Deus está fazendo algo bom através disso, eu estou aprendendo alguma coisa. Não tem nada a ver com isso. É uma disposição de mente. Algo que acontece, disposição de mente, uma disposição de espírito, é algo que acontece no nosso espírito. No nosso espírito. Ainda que a gente sofra, a gente chora, a gente padece, no nosso dia a dia, o nosso espírito entra em estado de contentamento, porque a gente está em constante contato com Deus. Orai sem cessar, que é o que Paulo fala. E aí você pode chegar à conclusão que eu cheguei. Tá, mas não devemos pensar como Paulo nos ensina, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e para o bem daqueles que amam a Deus, de acordo com o nosso propósito. Né? Na verdade, a gente só lê até daqueles que amam a Deus. De acordo com o nosso propósito, a gente não está lendo muito bem, não. Mas eu digo que sim e não. Sim e não. Alguns manuscritos traz uma nova interpretação para esse texto em Romanos 8, 28. A gente pode ver na nota de rodapé, por exemplo, de uma Bíblia NVI. Sempre uma Bíblia NVI tem essa nota de rodapé escrita que há algumas possibilidades de tradução, de traduções diferentes. E uma delas que eu pego para mim, que alguns manuscritos dizem que, assim, sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que de fato é bom, de acordo com os que foram chamados sob o seu propósito. Isso, para mim, faz muito mais sentido com o contexto inteiro de Romanos 8. Se você ler Romanos 8, você vai ler Paulo falando assim, ó, a criação está gemendo,
gemendo, com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós. Nós somos chamados os filhos de Deus, por meio de adoção em Cristo Jesus. Nós. Então a criação está gemendo. O que é a criação, senão tudo isso que a gente vê como existência? Tudo que está no universo, até os seres humanos, os animais, tudo. Então, Deus, ele coopera juntamente conosco. Ainda nos meus perrengues, ele está cooperando comigo para que o mal não avance. Para que quando o mal chegue em mim, eu não retorne com o mal. E é isso que Paulo fala em Tessalonicenses também. Olha só, evitai que alguém retribua mal com mal. Pelo contrário, retribua com o bem. E Paulo vai falar isso em várias cartas, não é só em Tessalonicenses. Ele vai falar isso em várias cartas que ele escreveu. E Deus está cooperando com a gente para que a gente venha frear a existência do mal nesse mundo. A gente fala assim, olha, você não vai, daqui você não avança. Daqui você não avança. Isso também pode lembrar de que Jesus fala sobre ser sal e luz. O sal, como conservante natural, ele não deixa que a carne, por exemplo, venha apodrecer. Se você colocar muito ela no sal, por exemplo, ela não vai apodrecer ela vai demorar mais para apodrecer. O sal vai fazer isso. Ele vai evitar que a corrupção avance. Então, nós trabalhamos dia e noite para isso, para chegar nesse ponto, junto com Deus. Ainda que a gente está no perrengue, a gente está assim, meu irmão, eu estou mal, mas eu não vou passar essas questões que estão comigo para outras pessoas, no sentido de fazer com que outras pessoas fiquem mal porque eu estou mal. Eu posso até fazer uma vez ou outra, a gente não é de ferro, mas a gente tenta ao máximo não fazer. E Paulo nos ensina que apesar dessas circunstâncias, Deus trabalha em nós. Ainda que a gente retribua com o mal, Deus ainda trabalha. Deus ainda faz acontecer o bem através da gente. E eu tive algumas conversas com alguns irmãos no meu dia a dia, e algumas pessoas falam assim, tá, mas eu nem vejo tanto motivo nisso para ser grato, isso nem me dá tanta motivação para ser grato. E eu entendo. A minha orientação nesse sentido é que você procure profissionais da saúde para te auxiliar. Porque é impossível que você não tenha nada na existência, com o qual você tenha prazer, com o qual você fala assim, meu irmão, essa parada é maneira. O Léo gosta do rock. Max é do reggae. Ele tem prazer no reggae. Já viu o Max tocando nos discos? O cara fica tocando 2 horas sozinho, tem mais ninguém ouvindo o cara. Ele tá lá, ó, sozinho. Teve um dia que a gente foi fazer uma demo lá no Batista, lá, acabou a demo, ele ficou sozinho, com os discos lá, virando até o olho. Com os discos sozinho, não tinha mais ninguém, só tava eu, o André, ele e meia dúzia de pessoas ali sentadas ali. Só ele. Então, ele tem prazer nisso. E você tem seus prazeres também. Às vezes é na música. E o meu maior prazer é andar de skate. Gosto muito de andar de skate. Meu irmão me chama para jogar basquete. No dia de andar de skate, eu falo assim, não dá porque hoje é dia de andar de skate. Não dá. Eu gosto de basquete também, mas o skate, puxa vida, aquilo tem o meu coração. Nunca fui bom, muito bom. Fui razoável, mediano. Mas eu amava fazer aquilo que eu fazia, ainda que eu me dedicasse o máximo para ser mediano. Eu tinha que fazer muito esforço para ser mediano. Mas eu amo fazer isso. Então, se você não encontra prazer na existência, cara, procura algum profissional. Procura algum profissional da saúde, um psicólogo, psiquiatra. Procura alguém que vai conseguir te orientar nesses processos. Porque isso não é natural do ser humano.
E nós devemos ser gratos, primeiramente, porque o Deus, o seu Filho unigênito, seu primogênito, aquele que tem o direito de primogenitura, porque quando a gente fala primogênito, não é porque ele foi criado primeiro, ele não foi criado. Jesus não foi criado, ele é, porque tudo que é criado é existente. Deus não existe, ele é diferente. O que existe somos nós, que estamos no ambiente de Deus, na existência. Mas Jesus, quando a gente fala que ele é o primogênito, é que ele tem um direito de primogenitura. Ou seja, o primogênito na cultura judaica, ele herdava tudo. Ele herdava tudo do pai. Então, traduzindo, Jesus é o grande herdeiro. E ele é o nosso irmão mais velho, justamente porque ele é o grande herdeiro. Então, nós devemos ser gratos que o grande Deus, Pai, deu o seu grande filho, o grande herdeiro, para vir na existência, morrer no nosso lugar, ser torturado, ser crucificado e passar todos os perrengues da existência humana, todos os dilemas, né? Jesus, nos seus minutos finais, ele teve crises gigantescas de ansiedade que ele chegou a suar sangue. E Jesus passou por isso. Tudo que a gente passa, Jesus passou. Todos os dilemas da existência humana. Então nós devemos ser gratos por isso. Nós devemos ser gratos porque Deus deu o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Nós é que deveríamos ter sido lançados para a não existência. Tem uma música do Bob Marley que ele fala de graças e súplicas. Give thanks and praises a Deus. E nessa música ele retrata o quão importante é dar graças e fazer orações a Deus direto. Orar sem cessar. E ele termina fazendo algumas perguntas, assim. E as perguntas que ele faz é: e se Deus não me amasse? E se eu não me amasse? Estaria aqui eu hoje, aqui, se não tivesse amor na existência, eu estaria aqui? Obviamente que não. Obviamente que não. E a gente tem alguns efeitos para a gratidão. Estou caminhando para o final. Eu quero falar sobre alguns efeitos da gratidão. Segundo Viktor Frankl, neuropsiquiatra judeu, que ficou preso durante quase todo o processo do Holocausto, ali na Segunda Guerra Mundial, ele desenvolveu a sua logoterapia, que é a terapia em busca de sentido. E ele fala uma coisa que é muito importante. Ele fala que a dor não está naquilo que as pessoas fizeram com você, mas sim naquilo que você fez com a vida e com as pessoas que fizeram com você. Todo sofrimento não está naquilo que você recebeu, mas sim com aquilo que a sua maneira de reagir ao sofrimento. As pessoas fazem com a gente muita coisa, o mundo faz com a gente muita coisa ruim. Jesus falou isso pra gente, isso não é novo não. Há 2000 anos Jesus já falou isso pra gente. Falou assim, olha só, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, eu já passei por isso. E agora vocês vão passar por isso, sabendo como fazer, porque eu já passei, e sabendo que eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Então, como que Jesus passou por tudo isso? Tendo bom ânimo. E ter bom ânimo, basicamente, é dar graças. Basicamente é comer, beber, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Basicamente mesmo nas dificuldades, você encontrar motivos para sorrir.
Essas semanas que tem passado, eu tenho tido diversas dificuldades de sorrir. Mas ainda assim, no meu dia a dia, eu busco, eu falo assim, meu irmão, eu preciso sorrir. Eu boto um vídeo engraçado na internet, eu vou ver uns vídeos, não tem nada a ver com nada, engraçado. Preciso rir, vou parar de ver notícia ruim, vou ver uma coisa boa. Com certeza tem uma coisa boa acontecendo no mundo. Tem, com certeza tem. Então, segundo alguns especialistas, a gratidão dá sentido à nossa vida. Frankl defendia que o problema do sofrimento humano era a falta de sentido. Viver alegre é ter uma consciência de que Deus, através de nós, age para tornar bom o que foi corrompido pela maldade. E esse é o nosso sentido. Nós não precisamos mais buscar sentido. Se eu estou, na minha vida, procurando fazer com que o meu irmão esteja sorrindo, e quando ele sorri, eu consigo sorrir de volta. E aí, imagina, se a gente vive numa comunidade que eu busco fazer com que o Elvis sorria. O Elvis busca que o Léo sorria. O Léo, a Bianca, o Bruno me faz sorrir. Vai lá e busca me fazer sorrir. E aí todo mundo vai ficar sorrindo, vai ficar bem. E aí a gente constrói aquele ambiente que eu falei para vocês no início. Que aqui deveria ser um momento de alegria, de nos regozijarmos. E o mundo ele não é cor-de-rosa, infelizmente, não é. Ele não é muito fácil de viver. No início do ano, quando eu voltei o ano letivo, voltei a dar aula, teve uma palestra lá na minha escola lá que eu trabalho. E aí o palestrante, meio coach assim, ele começou a falar sobre precisar viver momentos de estresse para evoluir. E aí ele deu 4 etapas, assim, tem gente que está na zona confortável, que precisa sair da zona do conforto e ir para a zona do meio estresse, onde você vai evoluir. E aí, no final, ele perguntou para todo mundo, em que zona que você estava. Se você estava no conforto, se você estava no meio estresse, no estresse mais pesado e no burnout. E aí ele perguntou para cada um. Quando chegou em mim, eu falei assim, eu nunca tive na zona de conforto, não tem como eu sair dela. Não tem como eu sair dela. E aí eu contei um básico da minha vida pro cara. E quando eu contei o básico da minha vida, que eu falei assim, olha, eu cresci assim. Eu passei por tantas coisas assim. Passei por dificuldade. Fui criado por uma mãe solteira e um irmão mais velho. Adolescente. Nós passamos perrengue. Ficamos mudando de casa em casa. Todo ano a gente mudava. Eu cansei de fazer mudança na minha vida. Eu cansei. Eu nem gosto de fazer mudança por causa disso. Eu tenho pavor de mudança. Já começa a me dar ansiedade só de pensar. Assim, meu irmão, eu odeio mudança. Justamente por causa disso. E aí eu falei assim, olha, teve momentos na minha casa que a gente abria a geladeira e só tinha água. Não tinha nada para comer. Minha mãe tinha que se desdobrar em 50, ter vários empregos para conseguir botar comida na casa, pagar a luz, comprar um gás. E aí eu falei isso pro cara e aí é que a gente acaba com o discurso do coach motivacional. Quando ele dá de cara com uma realidade que é diferente da dele. Porque é muito fácil o pessoal de classe média falar assim, não, ó, você precisa sair da sua zona de conforto. Eu estou procurando a minha, que eu nunca achei. Poxa, quando é que vai chegar esse momento que eu vou ter minha zona de conforto? Não tenho, eu não tenho esse momento. E aí eu falei isso para ele, e aí é engraçado, quando eu terminei de falar, ficou um silêncio assim, acabou a reunião. Eu estraguei o prazer da galera. Acabou a reunião, aí ficou por isso mesmo, todo mundo acabou, falou, vamos comer, e ficou por isso mesmo. E aí, quando eu disse isso, eu queria dizer que a realidade é implacável, que ela não se apresenta para mim da mesma maneira que apresenta para você.
Porque no mundo de hoje a gente existe, na nossa sociedade, existem privilégios. E se tem privilégios, tem aqueles que não são beneficiados por esse privilégio. E se tem aqueles que não são beneficiados por esse privilégio, aquilo que você fala para aquele que é privilegiado não vale para aquele que não. Não vale mesmo. Teve um dia aqui na comunidade, antes das eleições para presidente, um irmão começou a falar de economia e falar um monte de coisa assim e tal. E aí ele, numa conversa, ele começou a dizer que era muito fácil não ser pobre no mundo. Aí eu ouvi com todo o respeito, eu ouço todo mundo, e no final eu falei o que eu pensava. Eu falei assim, isso que você está falando aí, você consegue falar ali nos predinhos ali? Aí ele falou, não, pronto, acabou. Então não é uma verdade absoluta, porque uma verdade absoluta ela funciona aqui, ali e lá. Uma verdade absoluta ela funciona em qualquer lugar. Em qualquer lugar, 2 mais 2 é 4. Não é 2 não, é 4. Eu ia falar 2. É 4. Em qualquer lugar, isso é uma verdade absoluta. Então, se eu não posso falar, por exemplo, que Jesus é Senhor em todo lugar, Jesus não é verdade. Não é como eu posso, Jesus é Senhor em todo lugar. Então se aplica. E a realidade é assim. Ela é difícil de encontrar algo bom para agradecer às vezes. É difícil. Quando você está com fome, você nem quer procurar nada para fazer de bom, não. É difícil. Você está com fome, você quer comer. Mas Paulo diz que a gente deve dar graça. Isso é a vontade de Jesus para a gente. É a vontade de Deus para a gente. E a gente dá graças porque a gente reconhece que até o pouco de água que eu bebi ali foi necessário muita coisa para chegar na minha mão. Todo o processo natural, biológico, para a água sair numa mina, para chegar num galão, os caras carregarem, trazerem para cá, e etc, etc. Tudo isso. Ou então, a água que a gente vê na torneira, o processo de purificação do rio, que nós mesmos sujamos. Nós sujamos e consumimos essa água suja. Nós precisamos dar graças por isso, porque Deus colocou pessoas para fazer coisas que nós não fazemos. E colocou a gente para fazer coisas que outras pessoas não fazem também. E esse é o nosso sentido da vida. Trazer à existência o que de fato é bom através dos nossos dons, talentos e faculdades. Ou seja, através do nosso propósito, de acordo com o nosso propósito. E a minha vida, eu lembro muito de um irmão pastor, que ele fala que a nossa vida é como tapeçaria. Na verdade, ele tirou isso de uma música do Estênio Marcios, o Tapeceiro. E uma obra de tapeçaria, quando você olha do lado avesso, é um monte de linha, que você fala assim, nossa, que troço feio. Tem linhas escuras e linhas claras, linhas vibrantes, vivas. E a gente pode trazer para a analogia que as linhas escuras são coisas ruins que acontecem na nossa vida. E as linhas claras são as coisas boas. E as linhas vibrantes, as coisas que nos traz grande alegria. E aí, quando a gente vira a obra de tapeçaria, a gente vê do lado certo, a gente vê aquela grande construção linda. E aí a gente não tem como não dar graças a Deus por isso. Eu sei que tudo que eu passei na minha vida inteira, até o dia de hoje, foi obra de tapeceiro. Deus foi um grande tapeceiro. Foi um grande tapeceiro. E Ele construiu isso em mim. Ele me deu sentido e significado. Hoje, eu ainda estou em construção. Porque diz o texto que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, eu ainda estou em construção. Então me perdoe, irmãos. Me perdoe se eu errar com vocês. Se eu traçar, se eu trouxer para as mãos de Deus uma linha escura na sua vida. Me perdoe. De antemão. Mas eu espero também trazer para vocês linhas alegres, linhas vibrantes. E que vocês também possam fazer isso com outros tapetes.
outros tapetes. E nesse sentido, eu gostaria de convidar vocês para a gente orar, para que a gente seja grato por essa grande obra que Deus está construindo em nós, por essa grande obra de tapeceiro. E que a gente consiga, essa semana, esboçar sorrisos e fazer com que outros sorriam de volta. Nesse sentido, quero chamar vocês à oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem dito para a gente até aqui. Te agradecemos por essa grande obra de tapeçaria que é a sua igreja. E agradecemos por cada linha que o Senhor colocou, que só faz sentido quando todas elas estão em conjunto e viradas do jeito certo. Que a gente venha enxergar a vida por outro prisma, por outro ponto de vista. E não somente pelo ponto de vista do avesso, onde estão as linhas que não dá para entender nada, tudo muito abstrato, onde a gente não consegue entender onde está a alegria, onde começa a alegria, onde termina a tristeza. E que a gente venha olhar do jeito certo, o tapete do lado certo, para que a gente consiga de verdade enxergar todo o caminho que o Senhor tem passado com a gente. Porque bem sabemos que o Senhor coopera juntamente conosco para trazer à existência o que de fato é bom. Bem sabemos que o Senhor faz isso com a gente, que o Senhor faz isso com a sua igreja, que o Senhor faz da sua igreja uma agente de transformação social. Seus embaixadores, aqueles que representam o seu reinado. Nós te pedimos que o Senhor mantenha esse sentido em nós, diariamente, ainda que a gente esteja nos nossos momentos mais difíceis, que o Senhor venha nos lembrar que isso passa, e que a gente tem irmãos que estão sorrindo porque eles gostam da nossa presença. E toda vez que a gente chega num lugar determinado, tem pessoas que falam assim, glórias a Deus porque você está aqui. Graças a Deus que você chegou. E nós te agradecemos porque a gente é importante para pessoas que a gente ama e que amam a gente. E te pedimos que a gente consiga retribuir esse amor. Consiga enxergar prazer na existência, enxergar vida de verdade, vida em abundância. E que a gente consiga fazer tudo para honrá-lo e glorificá-lo, o teu santo nome. No santo nome de Jesus é que nós fazemos essa oração hoje, nessa manhã. E que o Senhor nos guie por essa semana. Para que semana que vem a gente se encontre cheios de alegria, um fazendo o outro sorrir, a fim de que todos estejamos bem para a vida. Em nome de Jesus, amém.